Então agora o candidato Marcelo vai fazer em 1 minuto uma pergunta à candidata Cláudia, que tem 2 minutos para responder, e ele depois complementa com mais 1 minuto de réplica. Professora Cláudia, nos debates anteriores a senhora nos informou que os campi de Irubá e Farroupilha tinham escolhido seus diretores. Isso nos deixa muito felizes, é nossa proposta também, mas queríamos entender por que os outros campi novos não tiveram a mesma oportunidade. Bom, inicialmente é importante resgatar que os campos são muito novos. O professor Marcelo levanta a questão de uma questão que é legal, a lei não necessariamente permite que se faça eleição direta, mas que é um processo natural dentro dos campi. Vejam bem, o que aconteceu? As pessoas se propõem a implementar um campi. Quando a gente consolida, quando a gente inicia um campus, nós sequer temos professores para aquele campus. Fica muito fácil, como candidato da oposição, dizer: por que não fez eleição, professora? Bom, porque nós não tínhamos sequer pessoas iniciando o trabalho aqui em Farroupilha. Os professores começaram a chegar o ano passado. Não necessariamente têm a experiência da educação profissional que nós precisamos e que é importante. No entanto, quando veio a demanda da comunidade, nós já começamos a construir esse processo, que foi, inclusive, no caso de Farroupilha, um processo bastante tranquilo. Nós temos aí uma pessoa que está sendo preparada, que tem amadurecimento, e é uma comunidade que vem trabalhando na perspectiva de assumir a direção do campus. Por que os outros não necessariamente tiveram eleição direta? Porque, obviamente, esses processos, tanto em Farroupilha quanto em Ibirubá, aconteceram no início desse ano. Se nós tivéssemos feito esse processo eleitoral, às vésperas do processo eleitoral para a candidatura a reitor, com certeza o professor Marcelo estaria dizendo que eu estaria sendo demagógica, né? Fazendo uma coisa que é um anseio da comunidade e que deveria ter sido, não deveria estar sendo feito às vésperas do processo eleitoral. Professora Cláudia, pode fazer essa pergunta? Então, a minha... Minuto para réplica. Na verdade, o critério não pode ser a demanda da comunidade para a eleição. O critério é acreditar na gestão democrática, é acreditar que o diretor representa a comunidade e imediatamente promover a eleição. Esse é o critério. O candidato não a chamaria de demagoga, não chamaria. Seria uma questão a menos para convencer o candidato a fazer oposição. Na verdade é isso. Então, o critério não está claro. O critério dito em um dos debates foi: os professores daqueles 2 campi resolveram sair para capacitação. Este não é um bom critério. Foi dito pela senhora. Então, ou a gente tem convicção de que uma comunidade escolhe o seu representante, ou a gente não tem essa convicção. A gente desconstitui a demanda da comunidade. Sim. Professor Marcelo, o senhor tem dito que o senhor não desconstrói, que o senhor não desqualifica, que o senhor não desconstitui. Mas eu gostaria muito de saber, dentro da sua proposta de gestão democrática, de ouvir a todos, como o senhor construiu a proposta de gestão para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e, no caso especial, aqui de Farroupilha. De que forma o senhor ouviu essas demandas, de que forma o senhor conhece essas demandas? Professora Cláudia, nenhuma candidatura nasce da vontade apenas de uma pessoa. Uma candidatura sempre nasce de um grupo. Evidentemente que é um grupo que me apoia. E evidentemente que os grupos de apoiadores, eles se reúnem em regiões geográficas. Portanto, o meu grupo de apoiadores não é constituído por docentes e TAs de Farroupilha. Não é. As conversas começaram em outros lugares. As conversas começaram em Porto Alegre, em Caxias, em Canoas, em Sertão, em Erechim. Mas evidentemente que eu não fiz plenárias, porque plenárias não eram permitidas durante o processo eleitoral, antes do início do processo eleitoral. A proposta foi construída coletivamente, sim, e eu estou aqui para apresentar para Farroupilha essas propostas. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso.
Farroupilha está conhecendo essas propostas, conhecerá mais. O debate não é o único momento para conhecer as propostas. Certamente visitaremos ainda durante a campanha Farroupilha. E é assim que se constrói uma candidatura. A candidatura tem que ter suas convicções. A senhora se reuniu com a comunidade. A pergunta é, por que só se reuniu com a comunidade quando precisou se eleger? Por que não se reuniu com a comunidade durante os 2 anos e meio de gestão? Bom, isso é desconhecimento do trabalho que a gente vem realizando. Porque nós estivemos aqui em Farroupilha várias vezes, e não foi uma. Nós estivemos conversando com a comunidade, com os professores, inclusive escutando deles, sim, as demandas. Porque é assim que a gente faz um processo normal. A gente avalia, quando a gente termina um processo, para construir, para reconstruir esse processo. É assim que a gente faz. Mas eu quero dizer que, na realidade, é muito importante resgatar justamente o que veio da nossa comunidade, e eu falo nossa comunidade porque é a comunidade do Instituto Federal, que é, aqui de Farroupilha, garantia de tratamento igualitário entre os campi, garantia de representação dos campos avançados, isonomia no tratamento dos servidores, participação dos alunos na construção dos currículos escolares e melhoria da infraestrutura dos laboratórios do campus. Essa é a proposta que Farroupilha apresentou e é uma proposta concreta. Só um aviso rápido. Perguntas para quem quiser formular ainda. 1 minuto. Quando perguntada no debate de Rio Grande a respeito de entrevista recente que a senhora deu a um jornal sobre a situação da merenda escolar, a senhora afirmou desconhecer a situação do campus Canoas por sermos tantos campi. A senhora também não tinha conhecimento do campus Rio Grande. Qual é a situação do campus Farroupilha em relação à merenda escolar e em relação ao seu refeitório e à política de assistência de alimentação? Eu já disse em Rio Grande, eu vou ter que repetir. Eu não falei isso para o jornal. O que eu falei para o jornal, e quem conhece a mídia, quem tem o mínimo de conhecimento da mídia, sabe o que a mídia faz, muitas vezes, com as palavras das pessoas. Eu não preciso dizer isso, porque vocês são um público bastante inteligente para saber o que eu estou dizendo. A questão da merenda escolar, ela passa pelos municípios, e ela passa pelo censo escolar. E ela é devida, obviamente, aos alunos de ensino médio integrado. No caso do campus Farroupilha, os alunos do ensino médio integrado iniciaram suas atividades esse ano, serão registrados no censo escolar e nós teremos merenda escolar, de acordo com a descentralização do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a partir do ano que vem. No que diz respeito às demandas de alimentação, né, dos nossos alunos. É óbvio que as nossas condições ainda não são as ideais, nós precisamos, sim, construir, né? Mas a gente precisa saber, primeiro, que temos, nós temos processos sendo resolvidos. Como é o caso, por exemplo, da questão da dominialidade do imóvel, que o professor Marcelo desconhece. Nós poderíamos ter, inclusive, já ter iniciado o processo, já tínhamos o recurso para iniciar a construção. Mas a dominialidade do imóvel precisa ser regularizada junto à Universidade de Caxias do Sul. Eu não sabia que os alunos primeiro eles estudam um tempo e depois eles começam a receber os seus benefícios. A merenda, na verdade, ela tem que começar no início. É para isso que serve o planejamento. Além de tudo, está num outro contexto. Está no contexto de assistência estudantil, para o qual nós necessitamos maior competência em todos os programas. No programa de restaurantes, no programa de bolsa permanência, no programa de moradia. Cada campus tem a sua especificidade. E essa descentralização, ela é importante justamente para que essas especificidades sejam identificadas e a resposta a elas sejam implementadas. Fato é que nós não solucionamos isso. E a merenda não tem relação com a questão do terreno não ser nosso ainda. Professor Marcelo, o senhor tem dito, como falou agora, que precisa que nós não tivemos tempo,
que não houve tempo, que nós não fizemos, mas tem colocado aí, como colocou na sua primeira fala inicial, toda uma proposição de uma série de ações, inclusive bastante complexas, no que diz a respeito à sua proposta de gestão. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples. Quanto tempo o senhor acha que é necessário para implementar o seu projeto de gestão? Pouco tempo. Pouco tempo. Tenho convicção de que em 6 meses o Instituto tem outra cara. Tenho convicção. Por quê? Porque nós temos de ter metas. Nós temos de fazer os planejamentos corretos. Na verdade, o Instituto ele tem que conviver com a tentativa de ser modelo. Ele não pode se conformar apenas com o que ele recebeu de presente do MEC. Suas vagas docentes, suas vagas de TA, seus prédios. Ele tem que pegar o presente recebido e produzir frutos. Para isso, o que a gente precisa é de uma equipe com competências nas diversas áreas. Nós precisamos de uma equipe que efetivamente conheça ensino, pesquisa, extensão, administração, assistência estudantil. É isso que nós precisamos. Com uma equipe preparada, os resultados são vistos rapidamente. Então, eu não tenho dúvida que em 6 meses nós teremos os resultados começando a aparecer, professora Cláudia. Isso é a obrigação de quem se propõe a ser gestor. Isso é a obrigação de quem se propõe a ser gestor. É realmente o senhor, como gestor público, que sabe das limitações que a gente tem orçamentárias, inclusive no que diz respeito ao processo de licitação. Só o processo de licitação, muitas vezes de construção, leva 45 dias só o edital na rua. E isso já é quase 2 meses. Para 6 meses em implantação, realmente é um passe de mágica, obviamente. Até porque o senhor deveria levar em consideração que o nosso orçamento é feito em julho do ano anterior. Então, veja bem, para nós planejarmos o ano que vem, nós precisamos planejar agora, em julho desse ano. E em 6 meses, nós sequer teremos o início do nosso orçamento, que muitas vezes o MEC nem sequer descentraliza a partir de janeiro, como foi o caso desse ano, quando nós recebemos o nosso orçamento a partir de março. Então, realmente é isso. É um passe de mágica, uma varinha de condão. A gente vai fazer um rápido intervalo de 2 minutos e, em seguida, as perguntas que foram feitas pela plenária vão ser feitas aos candidatos.